Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Pastor Cláudio aqui, quem vos fala, aqui do Ministério Atos 2, aqui na cidade de Feira de Santana, Bahia. Estou aqui no templo, aqui na igreja, e vim gravar esse vídeo de uma série que eu vou estar iniciando, porque o propósito desse canal que foi criado é para levar a palavra do Senhor, a palavra que transforma, que cura, que liberta, que salva. Apresentar Jesus Cristo através da sua palavra, e a palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Então, o objetivo deste canal é levar as pessoas a conhecerem a Jesus, a pessoas a serem tocadas pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser um canal de bênção, sim, para muitas pessoas, para pessoas talvez que já estejam sem esperança de vida, que já desistiram de viver, que não conseguem enxergar mais uma solução para o seu problema, mas eu quero, através da palavra do Senhor, apresentar a solução, e a solução para todo e qualquer tipo de problema é Jesus. E a palavra vai dizer que para Deus nada é impossível. Mas eu quero hoje mostrar algo, dar início, dando um testemunho desse que vos fala. Mas esse testemunho eu vou contar primeiro, depois que eu fizer a menção desse versículo, para você entender. Lucas capítulo de número 5, verso de número 31 e 32, está escrito da seguinte maneira: respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E no verso de número 32, Jesus, palavra dele, ele vai deixar escrito: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que coisa profunda, que coisa linda. Eu me alegro com isso e me emociono quando eu vejo Jesus falando isso. Aqui foi um chamado, uma vocação de um dos discípulos de Jesus, mas isso aqui ainda se cumpre. Esta palavra que Jesus está falando, olha, deixa eu dizer uma coisa, é como se ele estivesse dizendo: quem está são não precisa de médico, só procura médico quem está doente, só toma remédio quem está enfermo. Então os sãos não precisam de remédio e nem de médico. Aí ele completa no 32 dizendo mais profundamente: os justos eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar os pecadores. Para quê? Ao arrependimento. A mensagem de Jesus é chamar pecador a arrependimento. O pecador que se arrepende, um dia de arrependimento na presença do Senhor, apaga anos de erros cometidos. Todo pecador que se arrepende, Jesus ele perdoa. E o meu testemunho é com base nesse versículo. Eu não sou santo e não há a diferença é que existem os pecadores santificados, que procuram santificar-se mediante a palavra do Senhor. E isso a gente só consegue através da palavra, através de Jesus, meditando na palavra, as Escrituras Sagradas. E esse que vos fala foi alcançado. Eu quero dizer que talvez alguém vai ver esse vídeo e esteja vivendo talvez da maneira como eu vivia. E se você que começou a assistir, escute esse vídeo até o final, assista esse vídeo até o final. Dia 31 de dezembro de 2017, final de ano, véspera de virada, véspera de 2018 chegando. Aquele foi o dia em que Jesus decidiu me encontrar, porque eu já era evangelizado por irmãos, pastores, mas eu não queria conta com o evangelho, eu não queria conta com a igreja. Eu dizia: eu respeito vocês, mas me deixa aqui. O pessoal me evangelizava, eu com um copo de cerveja na mão. Eu não bebia, eu consumia de segunda a segunda-feira, de manhã, meio-dia e de noite. Todo tipo de bebida eu tomava. Eu tenho fígado pela misericórdia do Senhor. Misericórdia, a graça me alcançou poderosamente.
E esse mesmo Jesus, essa mesma graça que me alcançou, tem alcançado muita gente e ainda vai alcançar muitos outros. Dia 31 de dezembro, tinha tomado muitas cervejas, conhaques, mas aquilo ali foi o último dia. Tem dia, hora, ano, mês marcado no calendário de Jesus. Quando ele decide, ele chega, não tem quem resista. Naquela noite eu vou dormir e já na expectativa do novo ano para ter um churrasco. E depois que eu vou dormir, tomado de um sono profundo, eu só pego em um sonho. E sonhando de quem não tem sonhos, mas alguns sonhos é da parte de Deus, e aquele foi da parte de Deus. Eu tive o privilégio e eu louvo a Deus, eu glorifico o nome dEle, porque os céus se abriram naquela noite para mim. Eu tive visões de Deus naquela noite, porque foi naquela noite que os céus se abriram para resgatar esse que vos falo. Jesus tinha um propósito na minha vida, e naquela noite ele decidiu se apresentar, já que eu não dava ouvidos aos servos dele aqui na terra. Então Jesus decidiu fazer o seguinte: eu mesmo vou me apresentar para você, eu vou apresentar a tua vida como você está vivendo, e agora você vai decidir. Eu tenho sonho, eu tendo aquele sonho, eu me deparo com uma noite escura no sonho. Entenda que o que eu estou contando para você é o sonho que eu tive, o sonho da minha conversão. Tudo escuro, totalmente escuro, eu não enxergava nada, não tinha luz nenhuma, não tinha como enxergar, e o silêncio total, sem nenhuma voz. Mas eu sentia algo, que meus pés não tinham firmeza, os meus pés eles estavam afundando em um lamaçal. Eu sentia que era uma lama que eu estava, e afundando ali eu comecei a ficar apavorado, e eu comecei ali a clamar por socorro, pedir socorro, chamando pelo nome de minha mãe, de meu pai, de meus filhos, mas nada, nenhuma voz, não escutava ninguém, não tinha ninguém. Eu estava sozinho naquele ambiente. É um sonho. Eu estou afundando, e à medida que eu vou afundando, o desespero vai chegando. Já passava do joelho aquela lama. É como se fosse uma areia movediça e você não tinha onde se segurar. Eu me debatia para tentar, mas não conseguia. A lama já estava passando da cintura e o desespero estava tomando conta de mim naquele sonho. Naquele sonho eu gritava intensamente em nome de meus pais, em nome de meus filhos, gritando por socorro. O desespero tomando conta, a morte chegando para mim naquele instante, não tinha ninguém para me ajudar. Chega o ponto que a lama já passa dos meus ombros, está chegando no pescoço, e eu já estou vendo a morte de perto. Quando ela está chegando no queixo, algo me trouxe a lembrança, e eu sei que ali foi o Espírito Santo. Eu lembrei que alguém falou de um Jesus que salva, de um Jesus que liberta, que é socorro bem presente na hora da angústia. E ali naquele momento que eu lembrei, sentindo aquela lama já prestes a me envolver por completo, a morte cara a cara comigo naquele sonho, ao lembrar de Jesus, eu gritei: Jesus, me socorre, eu não quero morrer. Naquele momento, quando eu falei estas palavras, o que era trevas, naquele momento eu levanto a cabeça e eu vejo os céus se abrindo. Os céus começam a se rasgar e o que era trevas começa a descer uma luz muito forte, ao qual eu não suportava ficar com os olhos abertos muito tempo. Aquela luz vai descendo e vai tomando conta de todo o ambiente, vai aquele clarão imenso, vai tomando toda aquela escuridão, mas eu ainda estou com medo, apavorado, porque a lama está no queixo. Meus queridos, é um sonho. Eu quero te dizer que a gente, quando não dá ouvidos aos profetas de Deus, aos servos dele aqui na terra, e Deus tem um propósito, ele mesmo vai de encontro a nós. E naquela noite foi o meu encontro com Jesus. Eu louvo a Deus por isso.
Aquela luz muito forte, eu mal conseguia ficar com os olhos abertos. Naquele momento, eu vejo algo, nossa, meu Deus, uma mão tremenda descendo lentamente no meio daquela luz. Você não imagina o tamanho daquela mão, descendo lentamente no meio daquela luz. E vem descendo e eu olhando, mas chega um certo ponto que aquela mão para. A luz está envolvendo o ambiente, a mão para, e eu olhando para aquela mão e aquela luz, quase sem conseguir abrir os olhos. Mas eu tive que fazer algo. O Senhor está disposto a salvar a todos, mas nós sempre temos que fazer algo, tem que dar o primeiro passo. Eu vendo aquela mão e eu precisando de um socorro, eu encontrei naquela mão uma oportunidade de não morrer. Eu entendi que se eu pego naquela mão, eu não iria afundar. Então eu tive que me esforçar para tirar a mão que já estava ao braço, que já estava dentro daquela lama, e eu vou me esforçando. E aos poucos eu vou vendo aquela lama pingando na minha mão, sujo de lama pura, mas tinha uma mão lá em cima, santa, poderosa, limpa, esperando a mão suja do pecador, do doente, do impuro, para tocar na mão dele, porque quando um sujo toca em Jesus, não é ele que fica sujo, é o sujo que é limpo pelo poder de Jesus. Eu consigo estender a mão e lentamente eu vou subindo e consigo tocar naquela imensa mão. E quando eu toco, ela se fecha. Uma mão, um aperto de mão, e aperta, e naquele momento que aperta, uma voz, eu não esqueço nunca aquela voz, como se fosse o som de muitas águas, dizendo: venha, acabou para você. Ele me puxou da lama, ele me puxou daquela lama, todo sujo, um pecador, doente, que não queria saber de Jesus, mas a misericórdia dele me alcançou, e ali ele me puxou, e a voz disse: venha, acabou para você. Ali eu acordei e despertei, não crer em mim, crer em Deus. Eu acordei de joelhos em cima da cama e com a mão estendida, como se eu estivesse segurando a mão de Jesus. Ali eu entendi que Jesus me resgatou naquela noite. Jesus estava mostrando que eu estava morrendo fisicamente, espiritualmente, mas a misericórdia dele chegou na minha vida, me alcançou e disse: tu está sujo, tu está doente, mas não necessitam de médicos os sãos. Os doentes precisam, e tu precisa de um médico, e eu sou médico dos médicos. Os justos eu não vim chamar justo, eu não vejo nenhuma justiça em você. Eu vejo um homem injusto, impuro, pecador, maltrapilho, acabado, destruído, sem perspectiva de vida. Mas eu não vim chamar um justo, filho, eu vim chamar um pecador ao arrependimento. Jesus mostrou a minha vida, que eu vivi os erros absurdos, e disse: estou te chamando, a escolha é tua agora. Naquela noite eu me converti a Jesus Cristo. Aí eu fui à igreja, não no outro dia, passados alguns dias eu fui à igreja, em um culto, eu fui tomado pela a glória do Senhor. E quando eu me dei conta, eu estava ali na frente, dizendo: eu quero receber esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço Ele como único e suficiente Salvador da minha vida. Um pecador que se arrependeu,
Ele chamou um pecador e Ele ainda está chamando pecadores ao arrependimento. Eu quero te dizer, assim como Ele, como eu, a misericórdia e a graça me alcançou e chamou um pecador. Não é fácil, eu estou sendo transformado até hoje, mas é gostoso demais estar na presença do Senhor Jesus. Que esse testemunho te encoraje a buscar a um Cristo que não desistiu de você. O mundo pode desistir, as pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te rejeitar por conta dos seus erros, das suas falhas, mas o Jesus ainda é o mesmo. As portas da graça ainda estão abertas e as oportunidades ainda estão aí para todo aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus. Todo aquele que se arrepende, Ele é fiel para perdoar os seus pecados, te limpar, te purificar e te colocar no caminho de salvação, porque não existe salvação fora de Jesus. Ele perdoa ainda, Ele perdoa. Eu quero te dizer e eu quero te encorajar, você que está vivendo uma vida e não está enxergando mais uma luz no fim do túnel, o Senhor nessa noite, através desse testemunho, quer te dizer, embora você não enxergue uma luz no fim do túnel, eu sou a luz para a tua vida. Jesus é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que esse testemunho possa falar com você profundamente e você possa buscar a esse Cristo e Ele vai te receber de braços abertos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.